Olá, me chamo Hernani Peixoto, sou estilista e professor. Estamos aqui hoje para dar continuidade à aula do processo criativo na moda, idealizada pela professora Michele Augusto. A oficina Rendando Retalhos é um projeto criado pelo coletivo Estúdio Criativo e com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. O projeto foi contemplado pelo edital Prêmio Fomento a Todas as Artes. Por fazer parte do coletivo, fui convidado por Jéssica Cerbeto para parceria nesse projeto. A proposta da oficina é abordar diferentes técnicas de processos criativos, de sustentabilidade e reaproveitamento de materiais descartados pela indústria têxtil. Nossa aula de hoje é da criação à prática e técnica do uso de retalhos. Partindo com as referências da aula anterior, vamos transpor tais inspirações para produtos do vestuário, usando técnicas de upcycling e materiais recicláveis. Vamos lá? O que fazer com as tiras que sobram das costuras? São múltiplas ideias. Muitas das vezes, esse material é descartado e vai para o lixo, criando cada vez mais poluentes. São toneladas e toneladas de materiais. Nossa ideia maior é procurar recursos sustentáveis para proporcionar outro destino ao material que antes iria para o lixo. Dando exemplo a essa calça que já ia para o descarte. Essa calça tem o potencial de virar esse vestido, um vestido moderno que dá uma sobrevida a esse material que já iria para um lixão. O objetivo é de sempre evitar desperdício de materiais potencialmente úteis, como o exemplo lá daquela calça. Fazendo assim, o uso já existente desses materiais, que vai reduzir o consumo de novas matérias-primas durante a criação de um novo produto. Repense, recuse, reduza, reuse, recicle. Esse é o nosso pensamento maior. Partindo do conceito dos 5 R's, vamos utilizar recursos para ressignificar materiais que já seriam descartados. Fiar, a técnica artesanal milenar, fiar à mão, tecer, suprir a demanda de fios e fazer a criação do seu próprio tecido. Unir tiras, transformar a sobra em um novo conceito de aproveitamento de tecido. Criar padrões, deixar a criatividade e a imaginação florar, brincar com as cores, pregar miçangas, dar texturas, formas e padrões, miçangas que servem para enfeitar as peças costuradas, criando um acabamento bonito, sofisticando a peça, valorizando o seu produto, costurando linhas sobre telas, desenhar criando novos caminhos, juntar fios, bordando sonhos, transportando emoções. Bordado é uma forma de criar, à mão ou à máquina, rendando retalhos de tiras. Nossa ideia maior é usar todas essas técnicas para dar um sentido a tudo que seria descartado. Selecionando as referências. Vamos lá. Partindo das técnicas criativas da professora Michele, da aula passada, eu escolhi algumas imagens para seguir o nosso trabalho. Essas imagens estão grifadas nessa outra foto. Agora vamos ao passo a passo. Cabeça fervilhando, ideias na mesa, tesoura à mão. Vamos lá? Partindo agora para a seleção de materiais. Né? Temos 2 pernas de uma calça jeans, né? Provavelmente a parte de cima ou virou uma saia ou um short, né? Aproveitando essas 2 peças, você pode fazer várias modificações, aplicações, dar uma customização bacana.
Mas as pernas, o que faríamos com essas duas pernas de calça jeans? Iria para o descarte? Não. Nós vamos usar elas como base para a nossa produção por uma nova peça. Com essa imagem, ela vai me servir de base. Essa pesquisa de referência nós tiramos lá da primeira aula da professora Michele, né? Ela vai ser a base de todo o processo de aplicação. Como cheguei até aqui? Como fui buscar essa forma? Por que da escolha? Lembra lá da saia que eu mostrei naqueles últimos slides, que me serviu de inspiração? Então, aquelas formas que lembram muito a renda renascença, então foi daí que surgiu a ideia de criar essas curvas e usar o material para aplicar. Olha bem o desenho da renda. Olha essas curvas, olha essas linhas. Vamos conversar com esses traços. Partindo dessa ideia, nós vamos criar o nosso próprio traço, a nossa própria forma, inspirada na renda renascença. Com isso, você vai dando forma ao desenho que você imagina. Não uma cópia, mas sendo seu natural, a sua ideia, transportando aquelas curvas para o seu jeito. E dali vai sair a nossa aplicação para a nossa peça. Então, partindo dessa calça, uma calça que já não tem mais uso, já ia direto para o descarte, né? Aquela calça que fica lá no fundo da gaveta, né? Nós vamos procurar os detalhes. Você veja que ela tem uma costura aplicada numa das laterais. Essa costura é um pesponto. Esse pesponto é um pesponto industrial. Ele já tem toda essa marca devido à lavagem que foi dada, né? Já na outra parte, você observa que é uma costura interna, aonde faz o fechamento da calça, que nessa calça é na lateral dela, não é entre pernas, né? Então, é partindo desse princípio que vai nos facilitar a abrir, para ter esta mesma ideia dessa outra que já está preparada, que é a da calça que nós vamos fazer o recorte. Vamos desvirar a calça, deixá-la do lado do avesso, para facilitar melhor o desmanche. Fica mais fácil você com a perna do lado avesso. Você observa que temos na lateral a costura do overlock e uma reta, né? O procedimento que vai facilitar é você ir pelo overlock. Tira toda a linha do overlock, né, de uma forma que não vá atrapalhar. Você vai picotando, você pode usar uma tesourinha de desmanche mesmo, profissional, ou qualquer outro tipo. Muita gente tem a mania de cortar direto essa lateral, não tendo que descosturar. Mas nesse caso, para mim, não vai valer a pena, porque eu vou precisar dessa calça inteira, porque eu vou recosturar ela. Então, o procedimento não pode ser de cortar, eliminando toda essa parte de costura, porque ela vai diminuir, né? Porque geralmente a margem de costura é de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Aí, se eu cortar e for costurar de novo, o que vai acontecer? Essa perna que tinha 30 centímetros de largura, ela vai passar a ter 29, 28,5. E não é o nosso caso. Eu quero a perna inteira, né? Após descosturar o overlock, vamos para o procedimento de abrir entre pernas, que seria a costura do trançado, que é a reta dela. É uma costura que requer mais um sacrifício, porque é horrível desmanchar, mas vai dar um acabamento final melhor. Você, na hora que recosturar essa peça, você não vai nem sentir que ela foi totalmente descosturada, né? O procedimento é melhor. Então, vamos no retoque final, né? Tirar toda essa lateral, que vai ser bem melhor para fazer a aplicação do trabalho que a gente quer. Quer que tenha uma abertura que nos deixe mais fácil para costurar, né? Para fazer a aplicação, o manuseio da peça
tem que ser uma coisa que fique confortável, senão toda hora você vai ter que virar para um lado, virar para o outro, e não é esse o nosso caso. Temos que ter essa parte bem prática para funcionar todo o processo. Né? Eu estou usando agora um abridor de casa, que também funciona. Né? Agora já no processo final de toda a abertura da perna, para deixar a peça bem solta. Foi o últimos retoques. Pronto. Pernas devidamente descosturadas. Você vê que a amplitude que dá, né, fica mais fácil para você agora, nesse espaço, fazer a aplicação do nosso processo. Tá? Agora você pega a perna que você vai usar como recorte, você observa que eu estou usando uma tonalidade diferente para haver um contraste e isso valorizar o trabalho. Né? Eu não vou fazer um recorte com o mesmo tom de jeans. Então eu posso usar tanto o lado do avesso quanto o lado certo do jeans. É um jeans bem estonado, isso vai dar uma abertura bem legal. Passado esse processo, vamos escolher de que parte vamos começar a desenhar. O que vai ficar mais fácil para a gente? Nesse caso, eu estou usando uma tábua para me dar um apoio melhor. Né? Estico bem a peça, para não ter problema de enrugar. Estou usando o desenho de referência dos arabescos, inspirados lá na Renda Renascença, e vou criar o meu próprio desenho. Em cima dessa imagem, eu vou usar a régua francesa para criar esses contornos e dar vida a uma outra imagem que eu vou criar. Né? Pegando uma caneta, eu vou usar essa caneta é a caneta invisível. Ela facilita muito o trabalho. Por quê? No momento em que você está riscando, depois que você cortar, você vai poder costurar, ou qualquer erro que você tenha no procedimento, você depois pode apagar simplesmente com ferro de passar. Tá? É uma caneta fácil, ela tem de várias cores. Né? Eu estou ali riscando, né, o desenho. Na hora que eu for costurar, se eu passar fora da linha, essa marca não vai ficar, porque no momento em que eu passar um ferro, esse vapor ele faz com que essa linha suma. Ela é conhecida como caneta invisível. Temos também que tomar um cuidado no momento que você estiver criando e formando os desenhos para espelhar. Eu não posso usar a régua do mesmo lado, porque senão, quando você for colocar o desenho, ele vai sair do mesmo lugar. E esse não é a intenção. Né? Agora dando um acabamento num outro desenho que eu usei a própria régua francesa, né? Que fica mais fácil para a gente contornar, fazer essas curvas mais elaboradas e um jeitinho à mão livre, você vai unindo uma peça com a outra e está formando uma outra imagem, um outro arabesco. E aí você vai compondo. Contornos e imagens prontas. Agora vamos ao recorte dessas imagens. Né? Tomando um cuidado que o tratamento que eu quero dar, especificamente, eu sou obrigado a deixar 1 centímetro a mais em volta de toda a peça. Esse centímetro vai ser a parte onde nós vamos fazer todo o beneficiamento no final. Né? E lembrando sempre que essa linha que vai dar essa guia para a gente, né? De 1 centímetro afora. E na hora que você for costurar, ela vai te facilitar também para você ter ela como guia. E depois, só passar um ferro, né? Que essa linha vai sumir e não vai ficar nenhum rabisco interferindo no processo. É muito prático. Vamos aproveitar essa facilidade. Caso não tenha, é só ter um pouco mais de cuidado na hora de passar a imagem que você criou. Né? Essa parte vai requerer um trabalho maior, mas não perde o valor e muito menos a ideia original. É só usar um recurso para facilitar.
Tá aí todo o contorno das peças, 1 centímetro que eu estou deixando de borda. Eu optei em usar a parte normal do jeans, né? Não estou usando o lado avesso, estou usando o lado direito, que tem uma estonagem também bacana e vai dar um contraste bacana com a cor da calça que eu me propus a trabalhar. As partes maiores geralmente dão mais trabalho, são mais elaboradas, mas com cuidado. Quem não tem uma habilidade um pouco maior, eu proponho que faça o contorno a lápis dando 1 centímetro de borda para cada. Isso vai ficar mais confortável na hora de cortar. Ali eu estou fazendo a olho nu, né? Peças devidamente cortadas. Agora vamos abrir a perna da calça e vamos brincar com essas peças. Vamos criar uma imagem. Vamos tentar fazer uma coisa que harmonize com ambos os recortes. Vai acertando, ajeitando a mão, vendo as proporções, lembrando que ali ao centro tem a costura lateral entre pernas, então isso tem que estar bem alinhado, para que não fique uma parte diferente da outra, né? Alinhando, mediu, olhou, e aí vamos brincando, vamos montando, é um quebra-cabeça. Tá? Peças devidamente colocadas, vamos usar agora os alfinetes para deixá-las bem presas na peça, para quando nós levarmos a costura, essas peças não nos atrapalhar. Então é muito bom que tenham sido bem alfinetadas para não haver problema. Você pode usar até cola para tecido, para elas ficarem presas, porque na realidade elas vão ficar escondidas, não vai aparecer essa cola. A cola ajuda, porque ela não deixa a peça correr, mas não tendo a cola, você pode usar o alfinete, como eu estou mostrando ali no vídeo, né? Procura as peças nas pontas, onde pode haver problema na hora de costura, fixa bem e pronto. Estão as peças devidamente alfinetadas e sua imagem colocada. Olhando assim, me lembrou muito a imagem de um dragão chinês. O que vocês acham? Concordam comigo? Ficou bem interessante. Devidamente presas com alfinete, agora nós vamos levá-las à costura. Bem bacana. Estica para ver se não tem nada solto. Esse processo eu vou usar uma linha de pesponto. Você não tem que ser uma linha de pesponto. Como eu tenho a linha de pesponto, eu estou usando essa linha de pesponto, que ela é uma linha mais grossa, dá um acabamento bacana. Mas devidamente o processo pronto, você vai ver que não há tanta necessidade assim. Você pode usar a linha normal, não tem problema nenhum. Eu aconselho fazer um ponto mais fechado possível, para na hora que você for fazer o beneficiamento, esse ponto não soltar. Né? Vai devagar, costurando devagarzinho, porque tem os contornos, isso não é uma coisa tão fácil para quem não tem tanta autonomia na máquina, mas é fácil. É só ter um pouquinho mais de cuidado, paciência, e vamos prendendo nossas partes desse desenho criado para finalizarmos todo o processo. Sempre dá uma escapulida, você passa do desenho, mas nada que você não possa descosturar e remontar essa peça. Lembrando que, como nós temos a linha para guia, qualquer coisa, depois, ao passar ao ferro, essas linhas vão desaparecer. E aí sua peça estará devidamente corrigida. Ok? Agora vamos passar por arremate, né? Tirar todas as linhas que possam estar
sujando o trabalho. E vamos continuar. Vejam, tá o pesponto devidamente feito em cima da linha, né, 1 centímetro que eu deixei de costura em volta, que logo que formos fazer o beneficiamento, né, aí está o começo de um dos arabescos sendo devidamente desfiados, para dar todo, né, a graça do desenho. Fica um trabalho bem bacana e diferente, né, valorizando essa peça que não podemos esquecer que estaria indo para um lixo, uma calça que eu não queria mais, né? Então, o que eu vou fazer com essa calça? Está aí, essa brincadeira. Isso você pode fazer com um arabesco, com qualquer outra coisa, alguma referência que você devidamente estudou, achou interessante e faça o mesmo processo. O que muda na realidade é apenas a figura, a imagem que você criou e o tecido propriamente usado. Aqui eu estou usando jeans, trabalhando um contraste de uma tonalidade com a outra. Não é? Você pode botar qualquer tecido por trás, você pode trabalhar com chitão, contornar essa flor e por aí vai. Pode cortar tiras de tecidos diferenciados e costurar e depois você abrir e desfiar, vai dar um efeito bacana. Temos um exemplo desse logo num dos slides, logo no início, onde eu falo que aquilo que não serve mais pode virar uma roupa maravilhosa, e assim você vai botando sua criatividade para girar. Esse outro processo, o que eu fiz? Eu dividi a perna, né, com as imagens espelhadas, de um lado para o outro. Num lado eu fiz um processo do beneficiamento nas laterais. Essa outra, como vocês estão vendo, eu estou deixando uma abertura central no meio da imagem. Então, por exemplo, aí ó, vou cortar, abro uma fresta no meio da imagem, né? E vou tirando e dando a mesma margem de 1 centímetro em volta do pesponto. Nesse caso, o pesponto vai fazer a parte dele de estar centralizado no meio dessa tira. E aí a gente já está com um outro processo que é bem interessante também. E logo depois disso você faz o beneficiamento, sempre lembrando que não pode passar, é 1 centímetro para dentro, 1 centímetro para fora, para essa peça não ficar com uma diferença no final, quando você desfiar e fazer o beneficiamento. Essa imagem mostra bem como ela vai ficar depois que você fazer todo o recorte. Voltamos ao processo de muita paciência e vamos desfiar, né, peça por peça, tanto externamente como internamente do desenho. Vai criar uma outra forma de enfeitar o processo. Sempre tomando cuidado para parar. Você observa que tem alguns fios que ficam maior do que os outros, mas depois que você tiver o processo todo desse desfio pronto, você pode vir com uma escovinha e acertando ele. O que importa agora é você tirar fio por fio e dando acabamento. Acertando, quando você notar que uma parte está um pouco maior do que a outra, isso vai criar depois um problema, porque vai ficar um lado mais largo do que o outro e no contexto vai ficar feio. Então a gente vai sempre reparando. De acordo com que você for desfiando, você vai medindo para ver se ambas as partes estão na mesma proporção. Você observa o desmanche externo e o que está menor ainda internamente para ser feito. Ok.
Em alguns momentos você vai observar que vai ter uma facilidade, justamente onde o fio se encontra mais reto na peça, então é mais fácil de você dividir. Olha, o processo da escovinha, você vai escovando e ó, a linha que sobra, para não ficar essa coisa uma maior do que a outra, você vai deixando ela mais uniforme. Sempre com cuidado, né, fio por fio. Você observa que quando você tira essa parte branca, olha, ela fica um bolo. Você corta, né? Olha lá, estica, desfia um pouco mais, você vê que está um pouco maior. E aí você corta. Aí está o resultado da peça pronta. De um lado, eu fiz um produto com os desenhos abertos entre o meio, e a outra foi o beneficiamento, eu usei só em volta dos recortes. Espero que tenham gostado desse procedimento e a partir de agora nós vamos entrar em outro processo. Nosso novo processo, nós vamos explorar o entalhamento feito em madeira nas portas das igrejas de Tiradentes. Dessa forma, vamos transpor todo esse trabalho minucioso que o artista tem. Vou utilizar aquela perna de calça que sobrou lá de trás do nosso primeiro trabalho, né? Ali eu posso dividir ela em duas partes, né? Que é a parte de frente e costa, para ter uma base em cima do que eu vi na cartela de referências. Eu vou fazer um esboço, né? Ter uma ideia. Para isso, eu vou montar como se fosse um croquis, né? Uma base de uma blusa ou uma base do que possa ser, como se fosse até mesmo a base de uma porta, né? Um retângulo e ali eu vou criar os meus recortes e as minhas linhas. Usando essa base, né, esse esboço, é que eu vou passar ele para a peça que a gente quer trabalhar. Eu fico brincando com o claro e escuro, né, para facilitar uma compreensão melhor do que seria o material, o que seria o produto, que eu vou continuar utilizando as tonalidades do jeans, brincando sempre com claro e com escuro, com uma textura diferente uma da outra. E dando uns detalhes a mais, embelezando mais, usando tiras, usando um outro tipo de conceito. Vamos pegar aquela perna de calça e vamos centralizá-la no manequim. Isso vai nos facilitar na hora de riscar aquele desenho criado, né? Quem não tiver um manequim em casa não tem o menor problema. Não é necessário que tenha. Você pode fazer isso numa mesa, né? Num lugar plano, esticar bem o tecido e desenhar. Ali você vai ter nitidamente a proporção desejada. Aqui, como eu estou usando o manequim, vai ficar mais fácil para você entender. Você pega o esboço que você criou, coloca do lado para você ir tentando tirar todas as dúvidas e vendo as proporções, né? Ah, vou botar 4 centímetros, vou botar 3? Não. Testa, né? Com uma fita métrica você vai testando. Antes de riscar, você pode usar o recurso de alfinetar, aquele alfinete que tem as cabecinhas de massinha, é bem bacana para isso, porque fica bem nítido. E aí você vai, mede, botou 3, não, ficou muito justo com a abertura, não é isso que eu quero, eu vou dar uma proporção maior. Então, esse alfinete vai te ajudando. Você tenta, né, riscar mais ou menos com os alfinetes essa proporção. Aí depois você vai e confere tudo passo a passo para quando você riscar não ter uma decepção. Não, não é bem isso que eu quero. Então, vamos retirar essa peça do manequim e vamos começar a dar forma ao desenho, né? Utilizando uma régua, os pontos já foram devidamente marcados com alfinete, né?
utilizando uma régua curva para te facilitar todos os recortes, todos os contornos, né? E aí você vai dando vida àquele desenho, conferindo sempre as medidas para não ficar nada fora de proporção, né? Não podemos também esquecer que, sem medo de errar, porque essa caneta ela apaga com o vapor do ferro, não vai dar problema, isso facilita muito mais, a gente não fica com medo de perder a peça, né? Não se pode perder um pedacinho de tecido que for. Então, tudo na escala, tudo bacana, riscado, vamos lá. Vamos dar finalidade à peça agora. Agora eu vou limpar, né? Tirar uma perna da outra. Colocar frente com frente, né? Aí para você ter uma ideia melhor do conjunto. E vamos tirar o nosso desenho. Vamos abrir essa janela, né? Nós estamos como se estivéssemos abrindo uma janela naquela perna de calça. Ela já está começando a criar forma. E até é importante dizer que essa peça que nós vamos descartar, ela pode ser usada para uma outra aplicação, tá, gente? Nesse caso, eu vou estar usando o claro e vou aplicar o escuro por baixo dessa. Mas eu já posso fazer numa outra peça essa aplicação desse desenho por cima de uma peça escura, que vai ficar super bacana. Não necessariamente usando o mesmo beneficiamento que eu vou usar, que é desfiar. Eu posso fazer uma outra coisa, um outro tipo de aplicação. Aí a tua ideia pode fervilhar, né? Agora, finalizamos as duas partes com o recorte. Aí, para você ter uma ideia, olha como parece um portal, né? Um entalhamento. Agora eu vou explicar como é que vai ficar esse contorno entre o claro e o escuro nessas tonagens da calça. Estou usando uma outra perna de calça. E aí, para a gente ter uma ideia, quando a peça ficar finalizada, ela vai ter essa forma e esse contraste. Olha como ficou bacana. E a perna de jeans, ela é um pouco... vai clareando mais o final. Então isso dá um toque bem bacana, bem pessoal. Então, vamos acertar agora a parte da perna com o jeans mais escuro, para a gente aplicar esse recorte, né? Tem que sempre ter o cuidado na hora de acertar no fio para ele ficar certinho. Se você botar de qualquer maneira, pode causar uma diferença, ele fica torto, né? Prende para não correr, isso é muito importante. Deixa ele bem alfinetado, né? Alfineta ele todo para ele não correr na hora que você for cortar. Então, mantém ele sempre esticadinho para não ter problema. Aí agora você vai de acordo, deixa um espaçamento, porque ele vai ter que ser cortado com 1,5 ou 2 centímetros a mais, porque ele vai ser aplicado por debaixo daquela perna de calça com estonado mais claro, né? Para apresentar o contraste. Peça devidamente alfinetada, né? De um lado, tomar cuidado para espelhar, para não ter, tá vendo? Olha, se eu colocasse daquele jeito, iam ficar as duas do mesmo lado, então não ia poder fazer o contraste de uma delas. Tentando aproveitar ao máximo, tá, gente? Você vê que vamos aproveitar. Não podemos deixar um espaço mal resolvido, que se precisar para alguma outra situação, a gente não vai ter esse jeans que sobra desse recorte. Aí você tem que procurar a melhor forma de expor ele
nessa perna, para aproveitar ao máximo. Depois de alfinetar, né, você já marcou tudo direitinho, vamos riscar. Você pode utilizar um giz, uma caneta. Esse giz que eu estou usando é o giz de costura, é o giz de alfaiate. Olha lá, eu estou deixando em torno de 2 a 2,5 centímetros em volta, para ficar mais fácil, para você ter mais facilidade na hora de costurar essa peça. Contorna a peça toda. Tá? Olha, observa que depois de riscado, olha o que sobra das laterais. E essas tiras você pode usar para 1000 coisas. Nada pode ser jogado fora. Fica como estoque. E agora vamos recortar. Abrindo ali para facilitar. Isso dá fica mais fácil para você mexer e não ficar agredindo o tecido, né? Puxa para um lado, puxa por outro, isso pode deslocar a faixa e na hora de você fazer a aplicação vai criar um problema, né? Segue lá a linha, bem tranquilo. Essa linha não vai aparecer, porque essa vai ficar por debaixo da outra perna de calça com recorte. E vamos dando o corte em toda a peça. Acerta bem a peça, né? Não deixa ela correr, sempre ajeitando e vamos cortando, tá? Assim você já vai tendo mais ou menos o formato de como ela vai ficar. Olha como, quando eu falo que você pode usar essa sobra desse recorte do jeans mais claro, como se estivesse sendo aplicado numa peça mais escura. Olha o contraste que fica bacana. Não vamos fazer do mesmo método que nós estamos fazendo com a perna clara, mas a gente pode aplicar e trabalhar essa peça clara de uma outra forma, sem precisar desfiar, dando um outro formato, ou até usando aquela abertura no meio do desenho. Lembra da primeira peça que nós fizemos, que nós abrimos e deixamos de uma costura central 1 centímetro para cada lado? Vai ficar super bacana, imagina. Bem, vamos agora posicionar a peça para a gente ter uma ideia de como vai ficar, né? Devidamente já tudo alfinetado, né? Eu já coloquei aquela parte recortada por debaixo da perna de calça, né? Mais clara, e aí nós vamos ter uma noção de como é que vai se proceder delas devidamente costuradas. Aí você pode brincar, você pode jogar essas partes de curva para cima, você pode jogar lá para baixo, mas aí nesse momento eu estou usando, né, como ela não está terminada, eu estou usando para cima, só para ter uma noção. Agora vamos costurar, vamos prender essa parte escura na perna. Observa que está tudo muito bem alfinetado. Eu vou dar uma largura de 1 centímetro, como medindo pela sapatilha da máquina, né? Você pode observar, olha, tá vendo? Fica 1 centímetro a 1,5 centímetros. Eu ali tá 1 centímetro, que eu achei que é o suficiente. Vai tirando o alfinete com cuidado, não precisa correr, né? Ver uma linha reta já quer nada disso. Vamos devagar para que nada saia do lugar. Estou usando a linha de pesponto de jeans, tá? Eu tenho a facilidade de ter essa linha em casa, eu estou usando ela. Então, ela vai dar um acabamento diferenciado, né? Usei um ponto mais fechado para não perder, não precisa usar um ponto de pesponto, que essa parte toda vai estar desfiada e ele até vai ficar, às vezes, num momento coberto. Com cuidado nos contornos, né? Agora vem para a quina do desenho, devagarzinho, tirando os alfinetes. Você vê que o tecido está muito bem preso, ele não está correndo. Podemos usar a técnica da cola, tá, gente? A cola para tecido de algodão, né? Como ali tem 2,5 centímetros sobrando de cada lado, né? Você pode dar uns pingos de cola que vai ficar bem mais seguro também. E o alfinete para
não dá problema nenhum de correr, a cola soltar. E aí vamos contornando. Observe que a sapatilha está direto. Acompanhe sempre a mesma proporção, para ficar um desenho como se fosse um barrado em toda a peça. Esse recorte ele vai estar todo barrado com esse pesponto. Isso vai dar um desenho bacana e fixar bem para nosso beneficiamento que será feito no final. Então, peça devidamente costurada, né? Esses cantinhos ali, ó, a gente dá uns piques para facilitar na hora que você for fazer o franjado dela, né? Puxando fio por fio. Quero lembrar também que eu estou usando uma parte de uma forma bem prática, né? E bem artesanal, que é feito à mão, tá? Mas isso você pode usar uma escovinha de aço fininha, pequena, como se fosse uma escova de dente, que facilita também. Mas tem que ter cuidado, porque não é um desenho tão destroyer assim. E se usar essa escovinha de uma forma mais grossa, ela pode estragar a peça. Então eu prefiro usar um alfinete, pode usar um descosturador e vamos puxando fio por fio, calmamente, para ir dando essa forma e dar esse franjado em volta da peça. Observa que toda essa sobra que tem no centímetro de uma costura vai ficando franjado, vai aparecer o franjado, né? Depois disso você pode usar a escovinha para dar uma limpeza, que acaba você desfiando, acaba tendo fica uma poeira, né, do jeans, e vai contornando, dando uma medida para toda a franja, senão vai ficar uma franja maior do que a outra. Não, vai usando a escovinha. Olha só, observa que nessa altura, olha, do lado está maior do que a de frente, aquela parte de curva. Então você vai ali com a tesourinha e apara para que toda ela tenha a mesma proporção, que mantenha 1 centímetro. Sabe aquela perna que sobrou? Então, eu ainda quero fazer uma brincadeira com as tiras que nós comentamos tanto lá no início, né? O que vamos fazer com as tiras de tecido? Então, vou pegar essa perna, né? Vou esticar e vou cortar umas tiras, todas da mesma proporção, né? Em torno de 1 centímetro. E assim eu faço um aproveitamento total da peça. E depois vou fazer um bordado, uma textura, vou botar um toque a mais nessa superfície. Tirinhas cortadas, né? Agora vamos lá para aquela peça que já foi toda escovada, já fizemos todo franjado nela em volta, e eu vou dar um toque a mais. Com essas tiras eu vou brincar, como se estivesse bordando a peça, né? Horas eu faço dobras, horas eu dou uns laços, né? E vai criando um acabamento, como se fosse uma textura com essas tiras em cima da peça. Observa que conforme você vai dobrando, vai amarrando, você vai criando não só uma textura, como as tonalidades vão se entrelaçando, né? Uma hora eu estou trabalhando com jeans escuro, outra hora ela vira o avesso, que é mais claro, e deixa a criatividade voar. E vamos bordando calmamente, brincando. Toda hora você para, dá uma olhada, vê um espaço que está mais vazio, aplica uma outra dobra e puxa sempre para não deixar o fio que está da linha por detrás emaranhado, não pode, ele tem que ficar esticadinho. É um trabalho minucioso e paciente. Você tem que ter muita paciência, mas o resultado final nos deixa muito feliz. É bem diferenciado, fica uma coisa nova,
ninguém poderia imaginar que uma tirinha você poderia criar uma textura numa superfície e valorizar o teu trabalho. Então, terminando a peça, nunca esquecendo, vendo essa finalização ali, olha, o espaço, então calculando pacientemente, nisso você vai fazendo as dobraduras da tira e preenchendo os espaços, né, para ficar um contraste bacana. Sempre lembrando que cada virada dessa é mais uma graça que fica na peça, no contraste do claro com o escuro. Dá o nó, faz a limpeza, dá uma olhadinha, olha lá, vê o espaço que sobrou? Ali, ó. Vamos então pegar a tirinha, vamos cobrindo, não deixa um espaço. O bacana é aquilo ficar preenchido e ficar tudo numa área só, né? Dando aquela textura, o toque diferencial da peça. Então, a peça está pronta, né, devidamente, e agora nós vamos levá-la para o manequim para a gente ter uma ideia melhor de como vai ficar as duas peças unidas, né? Estamos aí com a peça pronta, usei ela de cabeça para baixo, tá? Porque eu achei que essa textura que nós demos com as tiras criou um volume bacana. Então, peça devidamente pronta. Dando continuação ao processo de execução de peças reutilizando materiais têxteis descartados, vamos buscar referência lá no nosso painel de inspiração, saindo das linhas e curvas do entalhamento das portas das igrejas para as imagens sacras e seus adornos. Vamos abrir uma janela num croquis e adicionar as imagens pesquisadas para termos ideia de como podemos transpor tais formas para nossas peças. São nossas famosas janelas criativas. Vamos buscando movimentos e formas para transpor no processo. Com esse croquis, você pode brincar em cima das imagens, dar formas, mudar a ideia, põe de um lado, põe de outro, reaproveitando todas essas imagens. E aí, partindo da imagem pesquisada e escolhida, vamos procurar o material. Vamos lá naquele saco com aquelas sobras de tecidos e vamos ver o que temos que vai condicionar a cor, a textura e que forma todo um contexto para abrirmos nossas janelas na peça escolhida. Partindo desse material, né, o que temos que fazer? Vamos definir o desenho. Vamos recorrer de novo à nossa janela. Pegamos o croquis e vamos brincando com as imagens, né? De que forma estaria esse trabalho predisposto na imagem, né? Essa quantidade de tecido que nós conseguimos nessa mesma tonalidade, será que vai dar para fazer uma peça de um tamanho X? Ah, não, vai ser só para um detalhe? Nós temos que promover esse estudo. E ao pegar todo o material, nós vamos fazer essa junção de peças, né? Podemos emendar, até usar o tratamento de colagem, colando uma peça na outra, buscando fazer uma forma, como se fosse um sanduíche de retalhos, né? Vamos imaginar o tamanho desse desenho e começar a montar. Primeira fase, desenho, tecido tal. Qual é o tamanho que ele tem? O que ele vai servir? Vai ser o primeiro no processo? Então, montamos delicadamente, peça por peça, e vamos sobrepondo uma a outra para darmos uma finalidade
na textura, né? Utilizando não só a textura do próprio tecido, mas como as tonalidades. Brincando mesmo, né? Para depois a gente estar adicionando na peça. Escolhidos os tecidos que vamos utilizar, vamos fazer o processo pelo tamanho do desenho que queremos criar, né? Usamos como base uma primeira peça e vamos sobrepondo tecido por tecido. Ah, mas não deu, mas tem uma ponta. Não, você pega aquela ponta, recorta, cola, costura, vai adicionando, vai fazendo camadas, uma sobre outras. Mesmo que você vai ter pontos onde você vai ter um pedacinho só, mas aquele pedacinho pode cair num detalhe que você quer que sobressaia no contexto geral. Aí você cola. É como se fosse montar um mosaico de retalhos, né? Pensa naquele desenho, naquela imagem, né? Liga essa imagem à cor e à textura dos tecidos que você escolheu e vamos colando, vamos brincando, vamos montando, sobrepondo tecido por tecido até formarmos um sanduíche de tecidos e começarmos a aplicar na peça selecionada. No nosso caso, essa peça selecionada foi um camisão de sarja, já bem usadinho, desbotado, que por coincidência ou não, até o desbotado tem a ver com a tonalidade do sanduíche de tecido que nós estamos criando. Então, cada pedaço que você vai adicionando, você imagina lá o desenho que você criou em cima daquela referência e vai sobrepondo ele no material completo, no material geral. Que aí, eu queria que aquela parte naquele desenho ficasse nessa tonalidade, vou dar mais um up nessa parte. Então, você vai direcionando, ou colando, ou costurando, de acordo com a imagem que você tem na sua mente, daquele primeiro processo da escolha do desenho. E aí você vai colando. Mais em cima, no meio. Eu quero que tenha essa tonalidade mais nas laterais do tecido, lembrando sempre que o primeiro tecido é o tecido base, né? É o que vai ficar no fundo de tudo. É a última camada do pão do sanduíche, né? E aí você vai colando, brincando, como se fosse um mosaico. Não que propriamente você tenha que adicionar várias tonalidades, vários tecidos, não é isso. Você pode fazer com uma camada só. Nesse trabalho, que eu acho que convém um interessante jogo de tonalidades em cima da peça. Tá? Você pode fazer só com uma peça por baixo, fazendo os recortes e as aplicações, abrindo as janelas, igual lá no croquis. Você tem o croquis desenhado, a forma e a silhueta da peça, e você vai direcionando ele, mexendo e brincando, né? Peça devidamente selecionada, colada, tudo bonitinho, pronto. Vamos deixar secar bem, tá? Antes de propor e passar para uma outra etapa. Voltamos a brincar com as nossas janelas. E agora, como é que nós vamos trabalhar isso? Na barra da saia, na lateral, no decote. Como eu vou estar vendo esse adorno aplicado nessa peça? Vai ser um vestido? Pode ser uma camisa, uma saia, uma t-shirt. Vai depender muito daquele material que você quer reaproveitar. E vamos lá. Você vai utilizando uma faixa para brincar. E com croquis, você vai criando. Vai ser na parte da parte de baixo
da saia ou do vestido, você vai usar na lateral, como é que você vai brincar com aquele desenho, né? Aplicação, né? Partindo disso, vamos aonde? Vamos lá procurar aquela camisa, né? Para a gente criar o nosso desenho. Camisa em mãos. Observa essa tonalidade dessa sarja já desbotada, que ficou num tom de rosa, quase o mesmo tom das cores escolhidas com os retalhos que nós separamos, né? Essa tauba vai te servir de apoio, né? Você vai precisar agora estar com essa peça bem esticadinha, que afinal de contas você vai desenhar, inspirado na imagem que você selecionou, que é aquele adorno, né? Como se fosse uma tiara, uma coroa. Vamos medir, né, de ponta a ponta, de que lado. Isso é uma camisa social, né? Que é uma camisa social, mas após essa aplicação, ela vai virar uma outra peça. Eu só estou fazendo essa aplicação para dar introdução à nossa próxima aula, que é com a nossa querida Jéssica. Ela que vai definir o que vamos fazer. E aí? Nossa canetinha invisível, né, que vai facilitar, porque qualquer erro você sabe que pode contar que ela vai apagar. Né? Prancha de inspiração na mão, né? É aquilo que eu quero. Vamos aos detalhes. Vamos riscar essa peça, né? Antes de qualquer aplicação, o primeiro passo é o risco que você deseja. Já fizemos o sanduíche com os retalhos, né? Posicionamos cada peça de retalho no lugar que você mais ou menos vai idealizar para ter um tom diferente, uma chamada que vai valorizar mais. E vamos ao trabalho. Todo cuidado, pode ser um desenho abstrato, pode ser uma recriação. Nem sempre você pode copiar. A ideia também não é copiar, a ideia é você, em cima daquela imagem, você trabalhar a tua imaginação. É claro que eu não vou ter o trabalho de copiar aquele adorno. A ideia não é essa. É que tenha a referência. E aí, mãos à obra, utilizando todos os métodos, processos e ferramentas possíveis, como régua, fita métrica para tirar todas as medidas que forem necessárias e mãos à obra. Vamos criar. Um toque. Vamos procurar. Mas eu não sou bom de desenho, eu não sei fazer nada. Gente, é livre mesmo. Então vamos procurar usar tudo que você possa para brincar. Vai medir, divide, usa régua assim, usa régua assada e vai. Tá? Você não é, aqui não estamos brincando de ser o melhor desenhista, não é isso. A ideia não é essa. Tá? Mas vamos usar de métodos que vai facilitar você arriscar. Pode até pegar o desenho, ampliar e pôr por baixo, usar um carbono. E aí, ó, vamos lá, devagar, com a nossa canetinha fantástica, milagrosa. Terminamos um processo que é um processo difícil. Desenho pronto, né? Tudo certinho. Eu ali ainda estou numa dúvida, que eu não gostei muito do acabamento que eu dei na parte de baixo, mas isso depois a gente pode mexer. Vamos agora fazer a parte mais importante do trabalho, que é aplicar aquele sanduíche, né, de tecido na parte da blusa, que é a parte das costas. Então a gente vira a camisa do lado do avesso. O planejamento você vai colocar, né, como se fosse a parte principal por cima, né? As outras partes vão ficar chapadas na parte das costas, do avesso. Acerta bem,
Vamos esticando com cuidado para ver até onde vai começar a costurar, que nós temos que prender essa parte nas laterais. E aí vamos dar continuidade a costurar toda a parte que você riscou. Então, vamos para a máquina, posicionar a peça e começar a costurar, né? Fica fácil porque a gente está acompanhando a linha do risco do desenho que nós fizemos, né? Por baixo está o sanduíche de tecido, e aí vamos seguindo o processo devagar. Esse é um trabalho que requer um pouco mais de cuidado porque é uma imagem bem grande, né? Nem tudo que você queira fazer possa ter essa proporção. Você pode brincar com essas janelas com imagens menores, umas aplicações bem mais engraçadas, mas uma coisa menor. Aí você, com todo cuidado, você vai acompanhando os riscos. Como eu já havia falado, por ser um processo de uma camisa e um desenho bem grande, requer muito cuidado e muito trabalho. Tá? Esse desenho que você está vendo, esses triângulos que eu fiz no entremeio, é um desenho que está me incomodando. Talvez eu faça uma mudança nisso. Mas vamos costurando. Eu vou deixar essa parte em aberto, não vou costurar, que depois, como eu já havia dito, nossa canetinha milagrosa, é só eu passar o ferro, eu vou ficar com essa parte toda vazada e eu posso dar mais uma brincadeira nesse espaço sem ser esses triângulos. Eu achei que ficou um pouco sem graça. Vou rebuscar um pouco mais, né? E aí vamos devagar. É quase que um trabalho de metalacê, na realidade, né? Que é o mesmo processo, porque no fundo você tem a camisa e por detrás você tem aplicações dos tecidos que você montou, né? Como poderiam ser 3 tecidos colocados de iguais tamanhos, tá? Como se fosse 4 retângulos com a mesma proporção, e aí você aplicava. E aí vamos dando todo o contorno, muita paciência, alfinetado, tá? Para não deixar a peça correr, isso é muito importante, que isso vai dar apoio para você brincar. É claro que numa peça, numa proporção dessa, o trabalho é bem maior, mas uma coisa menor, que eu já tenho como exemplo para mostrar, vocês vão ver que vai facilitar. Como eu havia falado, né, eu não gostei nem um pouco daquele desenho dos triângulos, eu resolvi trabalhar uns arabescos e umas flores no entremeio desse arco, né? Vou desenhar para depois fazer o trabalho de costura em volta. O importante é que sempre tenha uma abertura grande no contorno desse desenho, para você poder depois abrir os caminhos que são as nossas janelas. Agora você vai observar isso com o desenho, a proporção que eu dou, tanto no talo da rosa como no arabesco, é uma proporção que faça com que você tenha uma costura central para abrir esse caminho. Mas vamos partir para a costura, que na costura fica mais fácil de você entender. E conforme eu for abrindo as janelas, vai ficar bem mais visível o que eu estou falando. Vamos lá? Então, abrindo as janelas, são tantos caminhos por onde começar, mas vamos aqui pelos arcos, né? Eu vou abrir centralizando
né, o corte entre as costuras, né, você pode usar uma tesoura comum, como uma tesourinha melhor, o que for facilitar para você, na realidade, costurar, cortar, na realidade. E aí você vai abrir esse caminho central. Dali, depois de estar com esse caminho aberto, é que você vai direcionar a profundidade dessa janela. Qual seria o tamanho? Você quer que apresente um pouco maior o caminho, o primeiro tecido, o tecido acetinado? Quer que fique a apresentação das camadas dando um sombreado? Aí vai da tua imaginação e da tua criatividade. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou passando para vocês, o que eu vou fazer? Nas partes mais abertas, eu vou abrir, né, ao meio essa costura e vou tirando camada por camada. E aí vai dar uma abertura maior na camada do tecido acetinado, que tem toda uma questão de cor, de textura com a peça propriamente dita. E aí, tesoura em mãos, e vamos lá, abrindo nossas janelas, criando nossas imagens e nossa cor. É um processo demorado, requer uma certa atenção, vai ter momentos que você possa ter que mudar de ferramenta, de uma tesoura convencional para uma coisa mais delicada, que vai te facilitar abrir esses caminhos, né? Tentando sempre o arremate nos cantos das peças, o arremate para não ficar nenhum tecido sobrando, e a graça também é essa coisa desconstruída, dessa coisa com fio, uma coisa que parece que foi mal cortada, mas é um mal cortado proposital, para dar um toque especial nisso. Agora vocês estão vendo essa peça no manequim pronta, né? Esse sombreado. Essa peça é uma que eu vou deixar já amarrada para a Jéssica dar um fundamento nela. O que será que a Jéssica vai transpor com esse produto? Né? Essa camisa não vai virar e nem vai ser mais essa camisa social, ela vai virar uma outra história. Então, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer também a presença de vocês aqui, nos assistindo, nos apoiando. Qualquer dúvida, entre em contato, botem a cabeça agora para fervilhar, pega aquela peça que vocês tanto amam e não querem mais se desfazer dela, guarda um pedacinho dela para vocês em outro produto. E qualquer dúvida, estamos aí, aberto para todos os esclarecimentos possíveis quanto ao nosso trabalho. Vou finalizar com a imagem das peças. Essas peças eu vou repassar para Jéssica e vamos esperar na próxima aula o que será que a Jéssica vai fazer com elas, né? Então, espero que vocês acompanhem o nosso trabalho na próxima aula. E lembrando, qualquer dúvida, entre em contato, procure no nosso Instagram, nas nossas páginas, e um abraço para todos.